Eu sou o Ligeiro e você está assistindo a série Walk the Coach, uma série onde em cada vídeo a gente vai caminhar por um código-fonte aleatório. E no vídeo de hoje a gente vai analisar pull request. A gente vai analisar um pull request enviado para o ligeiro.club implementando o WebRTC Calls no nosso aplicativo. O vídeo está bem legal, bem divertido, espero que você curta, compartilhe com a galera, se inscreva no canal se não for inscrito. E então, vamos ao vídeo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Walk the Code aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai analisar um pull request do Ligeiros aqui. Esse é um projeto muito legal e esse pull request é um tanto quanto especial aqui pra mim. Primeiramente, não leve contexto, o que é o Ligeiros, o que é essa app, o que é SPR. Ligeiros é uma app que a gente está desenvolvendo, na verdade é o ligeiro.club, que a gente está desenvolvendo uma app em chat baseada em IRC protocolo, IRC, Internet Relay Chat. E meio que bombado, assim, uma forma de a gente descrever o Ligeiro Club seria tipo um IRC bombado, onde a gente vai ter o WebRTC Calls, inclusive esse PR que a gente vai analisar hoje é especificamente introduzindo o WebRTC Calls, nosso aplicativo bem bonitão que a gente está desenvolvendo com os nossos alunos do 1x10. Bom, primeiramente eu tive que aprender bastante coisa para fazer esse protocolo de WebRTC, porque não é uma coisa muito trivial a gente introduzir calls via o protocolo WebRTC. Na verdade, a gente fazer uma call em si é até bem tranquilo, só que tem alguns problemas, como por exemplo, testar isso é uma coisa muito complicada, não é simplesmente testar isso aqui, não é simplesmente eu fazer a app abrindo duas tabs ou abrir na mesma network e testar e aí vai falar, tá funcionando, tá pronto produção. Na verdade, não, o WebRTC é um pouco complicado porque tem firewall, tem protocolos diferentes, dependendo de onde você estiver conectando, ou a internet do cidadão, ou o firewall que ele estiver usando, a gente não consegue fazer um peer-to-peer diretamente com eles, tá? Então, a gente precisa de um turn server, por exemplo, fazer um proxy entre essas conexões. Eu descobri bastante coisa em relação a isso. E, primeiramente, como que o Ligeiro, eu aprendi isso aqui? Eu aprendi acessando essa página aqui, W3 Real Time Communication Between Browsers. E eu fui lendo boa parte das coisas aqui. Não cheguei a ler toda essa documentação, porque é bem extensa isso aqui. É bastante peculiaridade que tem nesse protocolo que a gente tem que implementar e tal, mas basicamente uma call em WebRTC, um protocolo de peer-to-peer entre um browser e um browser, é mais ou menos esse modelo aqui que é descrito aqui na página, onde a gente tem que ter a gente se conecta diretamente com um browser com outro browser. A gente não tem meio que um servidor no meio, a gente usa o servidor nosso aqui só para fazer o sinal entre esses browsers. Tipo, a gente manda um sinal aqui quando alguém pede uma offer, a gente manda para todo mundo que está disponível naquela call receber aquela oferta, e aí todos esses clientes assim, eles respondem uma answer para essa call que recebeu. Então o servidor aqui nosso, na verdade, ele não faz a conexão WebRTC, tá? Nosso servidor só faz o sinal entre as conexões peer-to-peer. Na verdade, cada usuário está conectado diretamente a si mesmo. Por exemplo, se eu abrir um browser aqui e eu abrir uma call comigo mesmo aqui em duas tabs, por exemplo, eu vou estar conectado diretamente com meus tabs, com meus browsers. Eu não vou estar conectado com o servidor e depois com o browser. É uma conexão peer-to-peer, né, que a gente conhece. Peer-to-peer. Legal que eu fui tentar explicar isso aqui pra minha esposa, ela pegou, mas peer-to-peer? Calma aí, começa desde o começo, o que é peer-to-peer? Peer-to-peer são duas pessoas, na verdade não necessariamente pessoa para pessoa, né? Pode ser que eu tenha uma pessoa em duas peers diferentes, duas peers diferentes, né? Uma conexão, mas é uma forma de a gente dizer pessoa para pessoa, uma conexão. Significa de conexão direta para conexão, a gente não tem um servidor no meio, a gente está se conectando diretamente com duas pessoas aqui, tá? E isso aqui é uma coisa bem legal, é bem divertido fazer isso aqui, então foi um projeto muito legal que a gente introduziu essas WebRTC calls aqui na nossa app, e é basicamente esse aqui o esquema do protocolo, né? Como que a gente faz? A gente tem um cliente, a gente criou no caso aqui um RTC per connection, e aí a gente pede para esse RTC per connection gerar uma oferta pra gente, create a offer aqui, né? Have a local offer, essa primeira parte da esquerda aqui de set local offer, a gente manda essa oferta para um servidor que vai fazer o sinal para todo mundo que está nessa pool ali, digamos que a gente tem, por exemplo, um WebSocket. Então a gente cria uma conexão RTC per connection, manda um sinal para o nosso servidor WebSocket, que vai mandar para todos os clientes que estão conectados nele essa oferta. Aí nessa oferta, nessas conexões dos clientes, assim, a gente inicia uma nova RTC per connection para essa oferta e devolve uma answer para o nosso caller.
E aí quando a gente recebe do outro lado que gerou a conexão essa oferta, a gente seta a nossa descrição local, que a gente recebeu essa oferta, está tudo certo, e aí gera uma conexão estabelecida entre os dois ou N pairs que a gente tiver. É mais ou menos isso, a grosso modo, né? Grosso modo, a gente não precisa de um servidor, a gente tem uma conexão direta entre o cliente e o cliente, e a gente pode mandar uma mensagem que é broadcast diretamente para cada um cliente que está nessa pair conectado. Eu acho que pode ter ficado um pouco confuso, porque de fato esse protocolo aqui é um tanto quanto confuso, é bem complicado e tem várias RFC diferentes que tem aqui introduzida, não é só a RFC de Web Protocol, né? Tipo, a gente tem dos servidores em questão, tem, por exemplo, Turn Server, que é uma coisa muito importante que a gente tem que ter para conseguir fazer conexões por trás de pessoas que estão atrás de redes com net. É complicado, mas eu vou explicar isso aqui da forma que eu entendo isso aqui. Dependendo da conexão de internet que você tiver, dependendo aonde você estiver se conectando à internet, qual que é o protocolo de rede que você está seguindo, você não vai conseguir fazer essa conexão aqui diretamente com pessoa, igual aqui que eu estou mostrando esse peer-to-peer aqui, o firewall da internet que você estiver usando, do provedor que você estiver usando, ele não vai permitir que você se conecte diretamente com outro servidor. Isso aqui no Brasil significa 3G ou 4G. Por exemplo, eu estava testando aqui na minha máquina na rede local, e na rede local minha aqui, se eu conecto todo mundo na rede local, eu consigo desconectar de boa, sem nenhum problema, sem precisar de nenhum turn server. Mas se eu acesso, por exemplo, no meu celular na 3G, e aí eu tô aqui no meu local, na net, conectado direto no cabo DSL, aí eu não consigo fazer um RTC Peer Connection diretamente entre eles. Eu acho que alguma dessas duas conexões, não sei exatamente qual delas, bloqueia o acesso direto da minha offer aqui e não estabelece a conexão direito. Então, para esses casos, a gente precisa de uma coisinha chamada Turn Server. Turn Server. May be used aqui. Inclusive, aqui tem na documentação que tem explicando exatamente o que é tudo isso aí. Então, se você quiser saber o que é, como funciona isso aqui de fato, você tem que ler a documentação, tipo, ler a especificação e entender como que é. Porque o conhecimento da nossa área vive em especificações, são textos científicos gigantescos. Porque, afinal de contas, a gente é programador, mas nós somos cientistas. O que a gente faz é ciência, entende? Então a gente tem que ler bastante para entender essas coisas. E antes de eu desenvolver esse protocolo de fazer a conexão aqui, igual eu fiz no PR aqui a gente fez o RTC per Connection direto aqui. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra gente daqui a pouco. A gente tem um turn server que eu usei aqui, que eu criei um turn server usando um negocinho chamado Qturn, que é isso aqui, The Qturn Project. E ele não é em Node, ele é um aplicativinho aqui, eu nem sei direito que linguagem que é esse negócio aqui. C, C++, é uma linguagem em C, C++, é um negócio bem parrudo aqui que ele implementa vários specs diferentes do RFC, do Turn Spec. Ele não implementa só o 5766, mas ele implementa vários outros specs. Inclusive ele tem Instance Server também e C Related. Então ele é bem parrudão. Eu antes de escolher ele, eu pensei nessa outra opção que a gente tem em Node, que é o Node Turn. Só que o Node Turn ele é bem menorzinho aqui, ele suporta menos protocolo. No caso aqui, ele suporta só esses dois RFC, que é o 5766 e o 5389, só esses dois protocolos. Enquanto o Qturn suporta bem mais protocolos. Então a minha decisão aqui entre o Qturn versus o Node Turn é suporte mesmo, porque o que eu quero com o Turn Server é que o negócio seja suportado para todo mundo. Então o que eu quero de um Turn Server é que eles implemente a maior quantidade de specs possível e que tenha suporte para tudo possível, porque é para isso que ele serve. Então o que eu fiz? Eu criei uma paredinha aqui, esse Qturn, para testar meu Proof of Concept. Eu usei o Qturn e eu criei aqui o WebRTC Call diretamente com ele, tá? Aí por que eu fiz isso? Por que eu fiz diretamente isso aqui? Por que eu não usei o módulozinho, por exemplo, PeerJS, que a gente tem na comunidade Node.js? A gente tem essa carinha aqui chamada PeerJS. Ele é até bonitinho, eu até vi o código fonte dele aqui, e antes de fazer esse vídeo aqui de analisando o PR, eu pensei em fazer um vídeo analisando ele para entender ele bem. Uma coisa que eu estava querendo entender do PeerJS é se ele provia para mim um servidor de turn, tá? Porque o servidor de turn para mim é uma coisa muito importante, porque eu preciso que o negócio funcione com todo mundo, que eu troque de rede e tudo mais. Aí eu vim ler aqui para tentar entender o que era esse server, porque o PeerJS ele tem o PeerJS e ele tem o PeerJS Server, são duas coisas diferentes, tá? Então você roda o Peer e aí o Peer se comunica com o PeerJS Server. Parecido quando a gente tem o Socket.io, que a gente tem o Socket.io Client e a gente tem o Socket.io Server. Mais ou menos parecido com isso daí. E eu tava tentando entender o que essa coisa fazia, né? Se ele valia a pena eu usar esse PeerJS ou fazer na mão. Uma coisa que eu queria ver é se ele tinha um turn server. Se tiver um turn server interno, eu provavelmente iria para ele. Então foi a primeira coisa que eu fui fazer, foi ver o que essa coisa aqui faz, que esse PeerJS faz. E eu descobri, lendo aqui o código, que esse PeerJS server não é nada mais nada menos que só o signaling server. Porque lembra que eu estava mostrando aqui no WebRTC
que a gente tem que ter um servidor de sinal, que a gente manda uma oferta, esse servidor de sinal manda para todos os clientes e os clientes se conectam. Então, esse PagerDuty Server é só um servidorzinho usando WebSockets. Ele usa o WebSockets aqui do... inclusive ele usa o WS, ele não usa Socket.io. O WS é uma implementação minimalista do WebSocket, não é igual ao Socket.io, que o Socket.io ele tem umas peculiaridades a mais e tal, ele tem um pouquinho mais de feature do que o WS. O WS é basicamente só a implementação mais crua assim, de WebSockets do protocolo, então ele usa isso, é bem legal. Mas ele não faz o turn server, ele só usa o protocolo de WebSocket para fazer o sinal entre os clientes. Então, basicamente, o que esse PagerDuty faz? Ele faz a negociação de um cliente com o servidor e faz o sinal entre os clientes em si. Ele não faz o turn server, não faz muito mais do que só isso daí. Tipo, é só uma conexão básica entre os pairs que estão conectados e ele faz o signal interno deles. Ele tem umas coisinhas mais de cache e tudo mais e tal, mas não é muito o que eu precisava no momento. Por quê? Porque aqui no nosso Ligeiros a gente já tem um servidor de WebSocket, que é o servidor de chat principal nosso. A gente tem um Socket.io, que é o nosso servidor principal que a gente faz a conexão. Tipo, quando eu mando uma mensagem no canal, a gente tem um servidorzinho Socket.io que manda para esse canal, dá broadcast para todo mundo. A gente já tem um servidor de Socket.io. E eu fiquei pensando, pô, se eu for usar o PagerDuty, eu vou ter que introduzir um outro servidor de WebSocket na minha época, ter um outro servidor de WebSocket só para fazer o sinal, tipo, não faz muito sentido. Por que eu não posso implementar esse signaling manualmente, né? Porque eu já tenho um servidor de WebSocket. Então é mais ou menos por isso que eu não usei o PagerDuty, porque basicamente eu não vou ganhar muita coisa com ele, eu vou ganhar pouca coisa. E no fim do dia eu já tenho um WebSocket server, só preciso fazer o signaling entre eles e fazer a nossa própria conexão. E é até legal que eu consigo controlar os elementos da minha página eu mesmo, ao invés de ter que deixar o PagerDuty inserir, porque eu estou trabalhando no app React, né? Então quando eu introduzo um elemento no HTML, uma página React, tem que cuidar desses elementos, da vida desses elementos. Quando eu fechar uma call, tem que matar os elementos. Então eu prefiro eu cuidar disso aqui do que usar o PagerDuty. Inclusive, uma coisa muito legal, né? Se a gente entende o que a gente está fazendo, a gente consegue identificar que aqui, no caso, a gente já tem metade do caminho construído, a gente só tem que fazer a outra metade. Tipo, a gente já tem um servidor de WebSocket, a gente já tem conexão de usuário, a gente já tem toda essa parte. A gente só tem que fazer a conexão direta peer-to-peer das pessoas. Então eu não preciso do PagerDuty para isso. Eu posso usar tudo que eu já tenho e só implementar a camada de RTC Peer Connection, que é muito melhor do que eu adicionar um módulo terceiro. Geralmente módulo é sempre ruim, dependência é ruim, é muito melhor você ter sempre o seu código mais coeso junto com as coisas que você está fazendo, tá? Não que você deva reinventar a roda, né? Obviamente. Mas se você tiver tipo, metade do caminho andado já para uma coisa, é melhor você terminar a outra metade do que você introduzir uma coisa que vai reimplementar essa outra metade, reimplementar um monte de coisa e confundir a sua vida. Então, sempre vá por isso. Bom, então chega disso e vamos aqui no nosso PR analisar. A primeira coisa que eu quero falar aqui desse PR que a gente vai começar a analisar é que se você for fazer um PR gigante desse aqui, que tem 1086 editions, 156 editions, não faça, tá? Tipo, separe isso em pequenos PR. Por exemplo, aqui eu resolvi 4 issues nesse PR. 23, 22, 21 e 14, são 4 issues que estão nesse PR. Eu deveria que o jeito certo de eu fazer isso aqui seria eu separar isso aqui em 4 PRs separados, um para cada issue, com coisinhas menores do que ser um gigantão. Esses PR mamute aqui que eu chamo, eles não são bons, eles são ruins esses PR, porque é muito difícil de analisar, porque olha só o tanto de change que tem muita change aqui, saca? Então é muito difícil você fazer a análise desses PRs gigantes. O ideal nesses casos é a gente sempre dividir em pequenos PRs para mandar isso aqui. Mas esse projeto aqui, como é o nosso Ligeiros Club, como o nosso time, nossas cobaias são poucas no momento. E tá num projeto, não só são poucas cobaias, como a gente tem um movimento muito frenético no momento. A gente está começando agora o projeto está começando, criando forma, então não tem muito problema mandar aqui, mas as próximas vezes eu vou me atentar melhor para não mandar um PR tão grande assim, tá? Se tiver que mandar um PR grande assim, manda, mas no geral tenta separar ele em pequenas coisas. Geralmente, se você estiver trabalhando em um time, você pode ser pedido a separar isso aqui. Inclusive, às vezes eu trabalho em alguns times do qual eu mando PR grande e assim, a pessoa fala, separe outro PR, eu vou lá e só separo, porque separar change em outros PR também não é nenhum fim do mundo, tá? Não tem problema você fazer um mamute assim e depois ir separando em pequenas coisas, tá? Então, não tem problema fazer um PR grande, mas você pode sempre lembrar que você pode separar, e se der para você separar em pequenos PRs, é muito melhor você sempre separar. Beleza? Então vamos lá, o que esse PR faz, né? Ele faz bastante coisa, né? It's huge and a lot of cool stuff.
Ele arruma alguns bugs que a gente tinha de usuário update, porque como eu disse, isso aqui é um chat, é um IRC chat bombado, é um IRC bombadão. É um IRC bombadão. Então a gente tem um IRC bombadão e a gente tem algumas ações que a gente quer atualizar na nossa UI. Então esse PR aqui, ele resolve algumas ações que a gente tinha na UI relacionada ao usuário. A gente move alguns arquivos de styles aqui para uma pasta melhor. A gente introduz um módulo de call center aqui para a gente cuidar das ligações da BTC. A gente basicamente tem um objeto de call center que todo mundo que pede para fazer uma call, a gente adiciona esse objeto. E aí, como eu falei, né, a gente tem um WebSocket, a gente já tem uma estrutura de WebSocket para fazer as mensagens. Então agora a gente introduziu em cima disso um objeto de call center, que é só um objeto, não é nem um call center de verdade, é só um arquivinho chamado call center, do qual ele cuida de todas as conexões. Então quando eu peço para fazer uma call, a gente adiciona esse amiguinho num canal do Socket.io, falando, ó, esse amiguinho tá nessa call aqui, e aí dá broadcast no RTC per connection dele para todo mundo tá nessa call. E quando eu abro meu áudio, faz a mesma coisa e tal. Então é basicamente esse call center aqui, é um objeto para a gente cuidar as ligações que estão rolando no canal. E esse call center ele é tipo um grupo de channel calls, que é uma callzinha, que é um objeto, uma classe, onde a gente salva os usuários que estão em ligação e o que cada usuário está aberto, esse tipo de coisa, os estados do usuário. Então são esses dois objetos aqui que cuidam das ligações do server-side, tá? Na UI a gente introduziu um modo novo chamado InCall, do qual a gente seta o estado do canal como ele em call. Então quando o canal está em call ele muda a UI, ele aparece uns botãozinhos a mais, ele fica todo mais bombado. Na UI aqui a gente usa uma combinação de Redux e Context. Mas por que você não usa Context para tudo? Bom, primeiramente porque Context ele é feito mais para fazer update em cadeias de componente no React. O objetivo principal do contexto é você diminuir a quantidade de props que você vai passando para os seus states. Então você define um contextozinho do qual um tal componente vai sempre usar aquele contexto e aí a cadeia de dependências dele também vai usar esse contexto. Então é mais ou menos para cuidar especificamente de update de componentes. E no caso aqui de call, a gente não tem componente, a gente tem tipo o nosso Socket.io que está conectado ao server, e aí quando ele recebe uma call a gente tem que atualizar um estado interno da nossa app. Esse estado interno, a app, não é necessariamente atrelado a um componente específico. Pode ser que tenha um componente ouvindo estado, inclusive a gente tem componentes ouvindo esses estados, mas não necessariamente é baseado em componente. Inclusive a gente faz update nesses estados fora de componente. Quando a gente recebe um update do Socket.io, a gente manda um update no estado do nosso Redux. Então a gente usa uma combinação de Redux mais Context. Context a gente usa para cuidar do contexto principal da app, no caso o usuário logado e a app que está acessando. São mais ou menos essas duas coisas que a gente usa em contexto no momento, mas pode ser que, sei lá, tenha um componente no qual precisa de um contexto e tal, nada muito fechado quanto a isso. Aí Redux a gente usa basicamente como um cache interno da nossa app, como um cache de dados internos. A gente usa como a base de dados que tem na nossa app que está usando, assim, que está loaded na UI, a gente usa um Redux, incluindo a call agora que a gente introduziu. A gente introduziu um novo Redux chamado call, do qual ele cuida de manter o estado da call, tipo, ele diz se o usuário está em call ou não, com os usuários que estão nessa call, e cuida também das per connections de um usuário, tipo, se uma action desse Redux, ele cuida de fazer a conexão per connection entre os clientes que estão no mesmo canal. Tá? Mais ou menos isso, tá? Então a gente introduziu esse Redux aqui, que ele cuida dos elementos, e a gente também introduziu um bufferzinho de mensagem, porque quando você vai enviar uma mensagem, você está se conectando à rede network, a IRC Network, WebSocket, essa mensagem não vai ser enviada para nenhum lugar porque você não conectou. Então a gente introduziu um bufferzinho aqui na UI só para salvar essas mensagens e quando conectar a gente enviar. Bom, vamos ver o código, porque TalkScript, show me the code, right? Então vamos vendo aqui, primeira coisa, Node IRC aqui é o módulozinho que faz a conexão IRC. A gente adicionou aqui umas mod novo, lembra que eu falei no comecinho que a gente arrumou bugs de modo, bugs de join class? Esses pedaços de código aqui, que a gente tem um handle para mode específico, agora a gente emite uns eventos de join e part específico para o canal, porque daí sempre que alguém entra em um canal ou dá live no canal, a gente dá broadcast para todo mundo que tá, para quem tá nesse canal. A mesma coisa de mode e de nick change também, que foi aqueles bugs que eu comentei, olha só. Coisas legais, a gente tirou essa parte de join daqui e moveu ela ali para cima, que faz mais sentido ele ser junto aqui o join do que ser nessa parte aqui de render. A gente teve só essas changes aqui no nosso IRC. A gente tem aqui no WebSocket, lembra que eu falei o call center? Olha só, aqui o nosso call center introduzido. Deixa eu ver se eu acho a classe do call center antes de mostrar a usage dele. Deixa eu pesquisar aqui, call center.
Aqui. Esse aqui é o nosso call center, que basicamente é quem cuida das ligações que estão rolando, esse tipo de coisa. A gente inicia esse call center, o ideal dele, o objetivo dele é ser tipo um singleton, uma instância dele apenas por app rodando. Então a gente inicia ele passando a instância do I/O, do socket I/O exclusivamente. A gente tem alguns métodos de call aqui para saber se tem uma call rolando para um going call. Quando alguém pede uma call, a gente verifica que nesse ongoing call está rolando alguma call para ele. Se não estiver rolando uma call, a gente inicia esse channel call, que é uma classe simplesmente para agrupar o call. E a gente dá broadcast nossa IRC Network falando que iniciou uma call. Isso aqui é meio que uma especialidade aqui que a gente vê depois na UI. Esse método call que chegou e a gente muda a nossa UI como que estivesse em call para aquele canal. Beleza? E aí, se a gente tiver um ongoing call rolando e o usuário não tiver na call, a gente manda alguns eventos aqui, a gente dá bind de alguns eventos do socket aqui antes para dizer o que a gente vai fazer caso, por exemplo, caso o socket envie pra gente part call, a gente tira ele da call. Caso o socket desconecte, a gente também tira ele da call, né? Tipo, a gente faz ele sair da call do nosso lado aqui. Aí a gente também tem alguns eventos que a gente emite, né? Quando o usuário entra numa call, a gente emite um evento de joined call, porque daí todo mundo que está ouvindo consegue dizer que ele entrou, tá? E a gente emite para ele mesmo, né? Falando que ele entrou nessa call. E depois a gente emite para todo mundo que está aqui no canal que um usuário novo entrou na call e todo mundo pode reagir da forma que cada um bem entender. Mais ou menos isso. O leave, nossa, aqui é basicamente o inverso do join, né? Tipo, quando a gente recebe um join, a gente manda dar join no canal que está entrando. O leave, ele sai do canal e remove ele da ongoing call. Tá, mais ou menos isso. E a channel call aqui, ele é muito simples, olha só. É só um objetão, uma classe onde ele armazena os usuários, o nome do canal. Ele dá um logzinho aqui para o nosso log no standard out para ver o que está acontecendo quando insere um usuário, quando um usuário sai. A gente usa um approach aqui para remover o usuário bem legal, que eu gosto bastante desse approach aqui de remover usuários de um array, que é basicamente você pegar pegar o máximo que você pode do array e indo ele por baixo, indo de cima para baixo. Daí se você achar um usuário que tenha esse ID aqui para remover, a gente usa um splice. É uma forma da gente remover usuários de um array. Por exemplo, digamos que a gente está removendo 3, 4 usuários de um array, a gente pode pegar o topo desse array e descendo ele, fazer um loop nele e removendo o último primeiro e mandando um splice para remover. Por que começando do final? Porque se você está mandando um splice, você vai alterar a ordem do array. Tipo, esse splice aqui, ele vai remover o elemento que está na posição index e o elemento exclusivo, né? Quando um aqui significa que ele vai remover só esse elemento aqui do array. E se a gente está andando linearmente para frente, como que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente remove o elemento 4. No 4, o 5 ali já vai ficar com o index errado. O index do 5 já vai ser errado e vai ser anterior. Então, se você está removendo elementos de um array dessa forma aqui, mandando um splice nele, inclusive, eu acho que essa aqui é uma das formas mais performáticas de remover elementos em array de JavaScript. Você pode fazer um loop descendo do valor de cima para baixo. Existem outras formas de você fazer esse cleanup aqui. Por exemplo, você pode simplesmente mandar um users igual a users.filter, também funciona. Você pode mandar o for que eu expliquei começando do início, não funcionaria porque você removeria um elemento do meio e aí você zoaria a ordem do seu array. Então o ideal aqui, se você quiser remover da melhor forma possível, com a melhor performance possível, eu acredito que é essa aqui de array, uma das melhores formas para você remover o valor de um array, que você pega o tipo valor, vai dando e manda um splice, e quando você der o splice dá break, então é bem performático. Uma coisa legal aqui, esse toString também, umas pessoas geralmente não falam, GG tá bem esquecido o que é toString. JavaScript, todo objeto JavaScript tem duas coisas, que são toString e value_of, tá? São duas coisas que todo objeto em JavaScript tem. Por exemplo, vou criar um objeto aqui, criar um objeto vazio. Se eu mandar um objeto de toString, você pode ver que ele está definido. E ele retorna uma coisa. Inclusive o value_of também, mesma coisa. Opa, escrevi errado. Esse tem todo objeto de JavaScript, todo item de JavaScript tem essas duas propriedades aqui. E o que isso significa, ligeiro? O que significa isso? Significa que quando você está dando, por exemplo, printando uma string aqui, só dê um print nela, você vai ver que ele chama o toString. Inclusive, se você estiver comparando objetos com string, se eu pudesse, por exemplo, um igual aqui, object, ele chama o toString do objeto em questão. Então, quando a gente faz um object.toString, a gente está dando um override nessa propriedade padrão, porque a gente quer, por exemplo, 1 por 10 aqui, ó. Beleza? E agora, se eu mandar um obj aqui, você vai ver que ele vai retornar 1 por 10. Inclusive, se a gente fizer essa comparação aqui que eu tinha feito esse igual, ele vai falhar agora, porque o toString dele é 1 por 10.
Então isso aqui é uma forma da gente customizar nossos objetos em JavaScript, uma forma da gente adicionar uma assinatura para um objeto JavaScript. E tem umas outras peculiaridades, como por exemplo comparação, igual eu mostrei aqui, que é útil dependendo do que você estiver fazendo, mas no geral é mais ou menos para adicionar uma assinatura para o nosso objeto. E olha só como ele fica bonitinho aqui, olha, ele fica channel, arroba e o nome do canalzinho. A gente manda o toString dele, não que a gente use isso aqui por enquanto, mas é legal a gente ter uma assinatura no nosso objeto, eu acho que aqui também tem. Olha só, esse toString aqui do call center é até mais legal, porque ele retorna a quantidade de calls que a gente está ativa. Então, se eu quiser saber a quantidade de calls que eu estou ativa na minha app, eu posso simplesmente mandar um callcenter.toString. Ele vai retornar para mim. Ou simplesmente um call center. Se eu estiver escrevendo uma string, por exemplo, se eu tiver lá, you have call center connection, eu posso fazer simplesmente isso aqui, porque ele vai chamar o toString do meu objeto e ele vai trazer a quantidade aqui e vai retornar isso aqui. Então é uma forma legal da gente adicionar uma assinatura nos nossos objetos, esse toString, esse método toString nosso. Então beleza, nosso call center é simplesmente um objetinho do qual ele tem o método call, ele tem o método leave e end call para ele finalizar uma call que está rolando, iniciar uma call. Esse call aqui é basicamente que uma pessoa dá join na call, ela inicia uma call. Em call é só para dizer se tem uma call rolando no canal. E é só isso aqui, olha só que simprão. E ele cuida de fazer o signaling das ligações. Na verdade não é ele que cuida do signaling. O signaling é cuidado por essa parte aqui específica. Esse WebSocket app.js é o nosso entry point da app do WebSocket. Pode ver que ele usa o call center. E ele tem aqui os métodos. Quando um IRC entra e sai de um canal, ele é automaticamente livre. Porque se eu sair de um canal pela IRC Network, eu automaticamente saio da call daquele canal também. É umas coisas muito legais que a gente tem aqui. Mas o que eu ia falar de WebRTC aqui é isso aqui, ó. O Signal, lembra que eu falei do Signal de WebRTC? É só isso aqui, ó. São só esses dois métodos específicos aqui. Porque quando um cliente nosso entra no WebRTC, a gente emite esse evento aqui, Relay IC Connection. E aí, quando a gente recebe isso aqui, a gente dá broadcast nesse evento aqui para todo mundo que está dentro desse canal aqui, dentro do canal que ele pediu e se connect. É a mesma coisa do Session Description, tá? E é mais ou menos, é isso aqui, né? É basicamente isso aqui que a gente tem de server. Então, se você estiver fazendo uma conexão WebRTC, é isso aqui que você precisa para fazer o handshake, assim, a negociação de conexão entre eles. E se eu fosse usar o PeerJS que eu estava falando mais cedo, eu só ia usar isso aqui dele. Do server que eu quero do PeerJS, é só isso aqui. São só esses dois métodos aqui, basicamente. Então, tá legal, né? Esse PR aqui tá bem bonitinho, tá? A gente tem nosso WebSocket, a gente tem nosso call center, a gente tem a ligação, tem os bugs que eu arrumei. Tem os Media Elements aqui, porque é uma coisa interessante, né? Quando a gente faz uma ligação WebRTC, como que a gente põe o áudio da pessoa na nossa página? Como que a gente introduz isso? Deixa eu só até pesquisar aqui, que eu vou te mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui já o RTC Per Connection pra gente. Esse cara aqui, esse Store Call, é quem cuida pra gente de fazer o handshake, a negociação, cuidar da call, cuidar dos pairs conectados, cuidar de quem está conectado comigo aqui, qual que é a conexão. A gente usa de ID de conexão, o Socket ID. Como eu falei, a gente já tem um ID. Uma outra coisa também que eu pensei do PeerJS, o PeerJS usa um algoritmo de UID para gerar os IDs dele, já que o WebSocket a implementação de AWS deles não tem um Socket ID. Mas como eu estou usando o Socket.io, eu uso o Socket ID como identificação dos peer meu aqui. Então, é esse arquivinho que cuida disso, tá? E aí aqui a gente tem um turn server que eu fiz de teste pra gente. Quando a gente pede para iniciar uma conexão, o que acontece? A gente inicia uma per connection, a gente seta alguns métodos aqui de onICCandidate, que é tipo um candidato para enviar dados e receber dados, tipo um canal de transmissão. Nossa, a gente manda aqui o relay, olha só, aqui é aquela parte que eu emito para o servidor aqui o meu IC candidato. E lembra que a gente acabou de ver lá o relay ICA, aqui no server, relay ICA. Quando a gente recebe esse evento, a gente dá broadcast no que a gente recebeu. Então, eu vou mandar aqui, quando eu estiver conectando, eu receber meu candidato aqui, eu vou mandar para o meu servidor Socket.io o meu candidato, e ele vai mandar para todo mundo esse candidato que eu estou recebendo. E aí, cada candidato, por exemplo, aqui no PeerCE, aí cada candidato aqui, ele pode descobrir o que fazer. No caso meu aqui, ele vai chamar esse método aqui, do qual ele sabe adicionar o IC candidate para per. Tá? A gente vai iniciar uma per connection, e aí a gente vai dar bind nesses eventos, tá? E aí outro bind legal que eu ia mostrar dos elementos é esse onTrack aqui. O que é esse onTrack? Sempre que a gente recebe um áudio, uma imagem, um vídeo, qualquer coisa que a gente receba uma per connection, ele vai cair nesse onTrack aqui, tá? Nesse método onTrack. No momento a gente só recebe áudio nesse onTrack aqui. Então quando a gente recebe um onTrack, a gente cria um elemento de áudio
e seta o stream desse áudio para stream que a gente recebeu. Então funciona assim, né? O WebRTC, a gente pede uma conexão WebRTC, a gente estabelece uma conexão e a gente manda a descrição dessa conexão com os dados do meu áudio que eu estou passando, que é esse Add Track aqui, ó. Aqui é quando eu estou abrindo o meu áudio. Quando eu abro o meu áudio, o que eu faço? Eu pego a Per Connect que eu já iniciei, porque a Per Connect a gente inicia assim que alguém entra numa call, a gente inicia uma Per Connection com todo mundo que está naquela call, para mim começar a ouvir as pessoas. Aí quando eu abro o microfone, a gente adiciona as tracks do meu microfone, eu pego aqui a Get User MIDI, né, que é a audio stream do meu microfone, e aí eu passo essa stream, eu adiciono a track na minha Per aqui com isso aqui, e isso daqui depois eu ofereço essa track minha, ofereço o meu canal aqui para todo mundo ouvir isso de novo. E aí rola todo aquele handshake da gente setar a conexão. E aí quando eu mando aqui meu Add Track, eu vou cair, cadê o Add Track aqui? Esse Add Track aqui, quando eu mando esse Add Track, eu vou cair no método OnTrack aqui de cima. Então nos outros pairs que estiver recebendo essa conexão de track que eu mandei, eles vão cair nesse evento aqui, nesse OnTrack. E aí quando eu recebo esse OnTrack, eu inicio um áudio elemento, seto a stream meu, porque a stream foi o que eu passei lá no Add Track, ó. Esse Add Track aqui, tá vendo? O Add Track que eu tô passando, a audio stream que eu iniciei aqui no Get User Media, eu passo ela pro Add Track, e aí no OnTrack eu consigo pegar ela aqui com esse EV Streams. E aí no que eu tô recebendo essa conexão, eu inicio um áudio elemento e insiro naquele hash que eu criei. Eu insiro nesse elemento aqui específico, esse Media Elements aqui, tipo um placeholderzinho que eu vou colocando todos os Media Elements que eu tenho. Então sempre que alguém abre um áudio numa call aqui com a gente vai receber um OnTrack com aquele áudio do cidadão, e aí a gente vai adicionar um áudio elemento para ele aqui nesse Media Elements nosso. Isso aqui é uma coisa bem legal, porque eu queria ter controle disso aqui. Isso também foi uma das coisas que eu decidi não usar o PairJS, porque eu queria ter controle dos HTML elementos que eu estou adicionando na tela. Eu quero ter controle total desses elementos que eu estou adicionando. Eu quero saber se eu posso remover um elemento e tal. Porque, por exemplo, uma coisa legal que vai ser aqui é se alguém vir aqui e mutar alguém. O que a gente faz se alguém vai mutar alguém? A gente vai ter que achar o áudio elemento desse amigão que foi mutado e setar ele como muted. É simplesmente isso. Então, quando a gente recebe uma track, a gente adiciona aqui. Isso aqui é uma conexão básica, tá? De peer-to-peer. Então vamos lá, né? Quando alguém se conecta aqui, quando eu vou iniciar um peer connect, eu inicio uma RTC peer connection, dou bind nesses eventos para um track, e beleza, eu iniciei minha peer connection aqui. Mas aí, o que significa eu iniciar uma peer connection? Significa que eu negociei essa conexão entre os servers? Significa que eu me conectei? Não, eu só iniciei um objeto interno na minha máquina, tá? Só que aí quando eu inicio o meu peer connection para me conectar na rede, eu começar a ouvir as pessoas, começar a transmitir meu áudio, eu preciso oferecer essa peer. O que é oferecer a peer que eu tenho? Eu tenho que chamar esse método aqui, createOffer de uma peer. Esse método aqui é do próprio especificação aqui. Inclusive, se você acessar a especificação, que você vai ver que ele tem aqui a especificação desse método específico. O que ele faz? Se você quiser saber exatamente o que está acontecendo aqui, você pode ler isso aqui. É bem grande o que faz uma oferta. Mas basicamente a gente inicia uma oferta, seta nossa local description para essa oferta e manda para Rick Network. Lembra que eu falei Signal Server? Essa parte aqui especificamente. A gente manda a nossa local description com essa oferta para network. E aí aqui no nosso socket no servidor a gente vai receber essa mensagem aqui e vai dar broadcast com esse evento aqui de per session description. Onde que a gente recebe ele aqui no servidor, no cliente nosso, que é esse método que a gente recebe ele. E aí a gente chama o per session description, que é esse método aqui, nosso aqui, bonitinho, que ele basicamente faz o seguinte, ele vê se eu estou recebendo uma socket minha, se eu acabei recebendo minha própria oferta, porque quando eu mando uma oferta, pode ser que eu receba minha própria oferta, aí se eu receber a minha própria oferta, se eu receber a minha própria oferta e ela for do tipo oferta, eu não vou ignorar ela, vou simplesmente retornar aqui, mas se ela for uma answer, né, porque uma vez que eu gero uma offer, eu posso receber uma answer para essa offer. Se eu receber a resposta dessa oferta que eu enviei, eu vou setar ela aqui no meu peer, simplesmente isso, vou setar ela no meu peer, mas se eu receber a oferta eu ignoro, tá? E eu vou até comentar aqui, extra space, porque você tá vendo aqui tem um espaço extra aqui, isso aqui tá feio, extra space eu vou adicionar aqui para eu arrumar. É porque eu tô fazendo review, né? Eu tô explicando aqui como tá fazendo a BRTC, só que ao mesmo tempo eu tô fazendo uma review, um pouquinho diferente esse Walk the Code. Eu quero dar tipo uma explicação de BRTC Connection, mais um review desse código que eu fiz agora há pouco. Beleza, então, aí quando a gente recebe uma descrição, a gente vê, né? Se for do socket que eu acabei de enviar, a gente seta a nossa descrição remota se foi a resposta da nossa oferta. Beleza?
E se não for a resposta da nossa oferta, a gente vai ver se a gente tem essa pair aqui. Se a gente não tem essa pair ainda, digamos que eu acabei de iniciar uma pair de outro cliente. Tipo, eu tenho o cliente A, o cliente B acabou de iniciar e eu mandei uma pair connection. O cliente A vai receber essa session de script, só que eu não vou ter iniciado a pair connection para ele. Então a gente inicia a pair connection aqui, tá? E se o type dessa foi a oferta, tipo, eu acabei de fazer a oferta aqui, o cliente B enviou uma oferta para o cliente A. Aí o cliente A, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar um session description aqui pro amigão aqui, vai setar essa descrição, falar, opa, recebi essa oferta, vai gerar uma resposta, falar, opa, tem uma resposta aqui para você, e vai mandar broadcast de novo pela network aqui, tá? E aí vai acontecer a mesma coisa, e quando o cliente B receber essa resposta, ele vai cair nesse pedaço de código aqui, e vai setar a descrição dele falando que tal cidadão recebeu a resposta e eles têm uma conexão estabelecida. Então é mais ou menos, a grosso modo, é assim que é feita uma conexão WebRTC. A gente tem uma oferta, a gente manda uma oferta para todos os clientes que estão envolvidos, esses clientes respondem uma resposta para essa oferta, aí a gente seta internamente quem mandou essa oferta, que recebeu a resposta, e setamos internamente nos clientes que a gente mandou essa oferta, essa outra pair connection. É mais ou menos isso. Não sei se ficou meio confuso, se ou se fez algum sentido, mas é mais ou menos isso. Comentei o que você achou dessa explicação de WebRTC, se fez algum sentido, tá? É porque esse protocolo é um tanto quanto complexo mesmo, tanto é que essa parte aqui da documentação deles, olha, é gigante aqui, cara. Não é uma documentação simples, não, é uma documentação bem parruda aqui mesmo. É meio cheio de minúcias e de 12 horas para fazer isso funcionar. Mas enfim, a gente tem uma implementação aqui funcionando, uma implementação básica consiste entre um cliente mandando uma oferta, os clientes respondendo essa resposta, tá? Então beleza, e aqui nesse call aqui é onde a gente faz essa conexão. A gente faz aqui em Redux Action, a gente usa um async tuck, que é uma Redux Action para cuidar disso. Porque como eu falei, nossos dados de call, nós cuidamos do nosso estado nessa app com Redux. Então a gente aproveita e usa as actions do Redux para fazer a conexão, o signal e tudo mais. Então esse aqui é exatamente o método que faz essa conexão. A gente, além disso daqui, além desse description, né, que é o Open Mic, quando a gente abre um microfone, a gente oferece nossa pair de novo. Porque sempre que a gente adiciona uma track nova, a gente adiciona alguma coisa na nossa pair, a gente tem que oferecer essa pair de novo. Digamos que o meu microfone estava desligado, eu estava só ouvindo as pessoas. Aí eu fui lá e abri meu microfone, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que iniciar uma audio stream minha, e reconectar e oferecer minha pair para todo mundo. Falar, ô galera, tá ouvindo essa pair aqui? Eu tenho um áudio aqui, ouvem, hein? E a gente faz todo o esquema de oferecer a pair e receber a pair de novo para quando a gente adiciona uma track nova, adiciona um áudio stream na nossa track. Mais ou menos isso. Então sempre que abre o microfone rola isso. A Close Mic é um pouco mais simples, a gente simplesmente dá um disable na nossa track local de áudio. Tipo, quando a gente pega nosso áudio stream e dá um disable e ninguém mais vai receber a nossa track. Tem uma coisa que a gente pode fazer aqui que é melhor, que é remove track. You also should remove the track from peer connection. Porque análogo aqui, vocês viram que aqui a gente tem, quando a gente adiciona uma track, quando a gente adiciona uma conexão, a gente chama o add track para adicionar essa track lá. Análogo ao add track, a gente tem um método chamado remove track, que a gente remove a track da pair. Então, quando a gente muta alguém, a gente, além de setar o enable the key false para track, a gente tem que remover elas da nossa peer. Não que a gente tem que remover, né? Se a gente só setar o enable igual a false que vai funcionar, mas idealmente a gente quer remover ela para não ficar trafegando dado que nem existe mais, né? Na nossa rede. Então é mais ou menos isso, a gente tem vários logs aqui, que eu deixei esses logs porque eu tava vendo esse negócio funcionar e também vai ser bem didático para nossa aula de terça-feira no 1x10, que vou dar pra galerinha lá, vou usar bastante esse log para mostrar. Então tá com bastante log mesmo, inclusive tem umas proteção aqui de que se eu receber um join call pro canal que não tá conectado e tal, porque é uma coisa interessante, né? Por mais que a gente pode ter múltiplos canal em call, né, igual o call center que a gente estava vendo aqui em cima, ele dá handle em múltiplas calls para calls diferentes. Eu posso múltiplas calls para diferentes canais, né? Por exemplo, eu posso ter uma call rolando no 1x10, uma call rolando no Ligeiros Club. Eu posso ter uma call rolando em vários canais diferentes, tá? Cada canal pode ter uma call rolando. Só que por outro lado, eu só posso estar em uma call ao mesmo tempo. Né? Tipo, eu não posso entrar em todas as calls que estão rolando e ficar ouvindo elas. Na verdade, tecnicamente, eu acho que não tem nada que me impeça de fato, entrar em múltiplas calls, né? Mas eu não vou conseguir entender o que está acontecendo, nem ouvir nada. Então, o nosso Call.js aqui, ele garante pra gente que a gente está só em uma call, em um canal só. Tipo, só tá ouvindo aquele canal e só tá numa call rolando. É mais ou menos isso que cuida esse call.js aqui. Então, ele garante que esteja isso, a gente tem as propriedades, olha só,
objetinho aqui, ele é simplesmente um call, easy speaking, socket ID, canal e os usuários que estão conectados, que daí eu consigo ver quem está conectado, quem não está. É mais ou menos isso. A gente tem aqui um stories de canais também, que a gente cuida dos canais que estão abertos. Lembra que eu falei que eu resolvi alguns bugs de canal? Então, a resolução dos bugs está mais ou menos nesses arquivos aqui, que foram... Rolou até um don't repeat yourself, que aqui, ó, tava tudo repetido esse código aqui. Eu movi para uma funçãozinha chamada channel. Uma coisa também legal, sempre que você estiver trabalhando em um código, você vê uma coisa duplicada, uma coisa que dá pra você arrumar, arruma, é sempre bom você arrumar. Ninguém vai ficar bravo com você se você resolver um problema de código duplicado. Pelo contrário, a galera vai ficar super feliz. É sempre muito bom. Então aqui é basicamente a parte dos bugs arrumada, thread channel, user join channel, user party. Que eu faço a mesma estratégia que eu mostrei de remover o usuário de um array. Inclusive, eu posso fazer try, can we move this function to a common place? Porque olha só, eu já estou usando essa função aqui de limpar o usuário, de remover um usuário de um array usando essa estratégia de while dx já em segundo lugar. Então seria legal a gente ter uma função para fazer isso ao invés de ficar fazendo isso na mão. Aqui o esqueminha de modifier do usuário, que a gente arrumou de bug. Nick change, que eu também falei que a gente arrumou de bug. Clear all users. Bem legal, tem o nosso reduxer novo, a gente tem 2 reduxer novos, um para cuidar do estado do socket e outro para cuidar da call. A gente tem o estado inicial do nosso socket, bem legal. Teve CSS aqui que a gente moveu para um arquivo também que eu tinha falado ali, que foi esse useAppMod, a gente simplesmente matou ele, na verdade a gente moveu ele. Aqui olha, ele movido para cá. Beleza, CSS só, nada demais. Tem esse WebSocket aqui, que é a nossa interface principal de acesso com o WebSocket. Então, na nossa UI, a gente tem uma interface de acesso chamada WebSocket, que ela cuida de fazer todo essas conexões de receber evento, mandar para Redux, cuidar de Update Store e tal. Então, lembra que eu falei que eu não tenho context aqui porque eu recebo fora de um componente? Então, quem cuida de receber as conexões dos eventos do WebSocket, esse WebSocket.js, ele não é um componente. Então, ele recebe aqui os eventos e ele manda para as stories de canal e de call, para cada coisa que acontece. A gente tem os eventos específicos de call, os eventos de per session de script que eu tinha mostrado para vocês ali. Tem os eventos novos de mode change que a gente arrumou de bug, nick change, channel ID também, connect event. São só os eventos de socket nosso. Arrumamos também o bug de login out, a gente só dá login out se a gente receber um evento de connect, um error que for um invalid cookie, porque a gente tem uma validação de cookie no server-side para garantir que o usuário está conectado no lugar certo. Temos isso aqui também, removendo listeners, arrumando bug de socket que eu falei, enviando o route, o buffer que eu falei, só isso aqui, olha só. Se eu não estiver conectado no que a gente vai bufferizando as mensagens, e se a gente se conectar, a gente usa esse approach aqui para despachando elas, a gente despacha tudo de uma vez, e a gente faz em um fork, um while, ao invés da gente mandar um for, let e tal, a gente vai dando um while limpando o array. Isso aqui é até legal, esse approach, porque a gente vai para cada vez que a gente passa aqui, a gente remove o primeiro valor do array com shift, né, e envia a mensagem dele. Então, while, enquanto existir algum valor aqui nesse buffer, a gente vai enviando a mensagem. E é basicamente isso. Nem é um PR tão grande assim, um PR até bem gostosinho aqui de se ver, bem bonitinho, bem delicinho assim de ser feito. E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido uma coisa ou outra, que você tenha entendido uma coisa ou outra de WebRTC. Como eu falei, esse protocolo aqui é um tanto quanto complicado. Se você quiser entender ele mesmo, como ele funciona, você tem que ler isso aqui. Não existe meio termo, até porque essa documentação em si ela está mudando, olha só. A última publicação dela foi em janeiro desse ano, ou seja, já mudou esse ano aqui. Então, cada vez você vai ir mudando isso aqui. Então, se você quiser implementar um protocolo, se estiver implementando alguma coisa que é on edge, assim, por exemplo, esse RTC per connection aqui é uma coisa on edge, tipo, can I use isso aqui é recente. Outra coisa legal, se você quiser saber se tem suporte para alguma coisa que estiver usando, você pode usar esse site aqui, caniuse.com, e você pesquisar aqui, por exemplo, RTC per connection. Ele me dá tudo o que tem, quando foi introduzido. Isso aqui eu acho que é o melhor site que tem para você saber se pode usar tal coisa ou não. Então, se a gente pode ver aqui que o RTC per connection é relativamente novo, ó, ele começou a aparecer aqui no Edge, ele teve suporte lá para... Nossa, apesar que tem bastante tempo aqui suporte. Mas você pode ver que tem alguns browsers que não tem suporte, como por exemplo o IE não tem suporte, a OperaMin não tem suporte e o C4 Thread também não tem suporte. Mas aqui dá pra gente ver toda
toda a nascência desses projetos, o que tem de Connection e tal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, comente aí, me deixa saber, compartilha com a galera, manda pra todo mundo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, do Facebook, do YouTube, manda pra todo mundo em geral. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.